Olá e bem-vindo novamente. Nós estamos iniciando hoje o primeiro módulo, Entender para Transformar. Essa é a aula inicial do módulo 1. O nome é Boas-vindas e Boas Notícias. Não há nada de errado com você. Então essa é a tônica dessa primeira aula. Eu quero te dar as boas-vindas novamente. E principalmente as boas notícias, elas são todas nesse sentido, de que não há nada de errado com você. Você provavelmente começou em algum momento da sua trajetória a pensar que tem alguma coisa aí muito errada com você. Se você está passando por disfunção sexual, falta de motivação, está ansioso, está deprimido, ou se você começou a ter uma escalada de conteúdos, a gente vai falar sobre tudo isso. Mas começando aí com as boas notícias, não tem nada de errado com você, você já vai entender o porquê de tudo isso. Vamos lá. Os problemas atuais aí que você pode estar enfrentando, como disfunções sexuais, né? A disfunção erétil, vamos falar bem, a real, está broxando, está com dificuldade de manter ereção. É o grande problema aí que aflige a maioria dos homens que querem se libertar de pornografia, começam a entender que tem uma relação entre uma coisa e outra, né? E é o que normalmente traz as pessoas para essa jornada, mas eu costumo dizer que isso é a ponta do iceberg, porque não só você está lidando com disfunções sexuais, mas provavelmente você pode estar lidando aí com ansiedade, sintomas depressivos, isolamento social, falta de motivação, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, insônia, né, e uma série de outras coisas. Inclusive sintomas aí ligados ao TDAH, né, que se relaciona muito ao TDAH hoje em dia, muitas vezes estão relacionados aí ao consumo de pornografia. Então, na dúvida se alguma dessas coisas tem a ver com o consumo de pornografia, eu costumo dizer para as pessoas, procure parar de consumir por pelo menos um mês e veja como isso impacta essas outras questões, e aí você vai ter uma ideia se tem a ver ou não, né, com a pornografia. Mas, em muitos casos, tem. E as pesquisas estão aí para confirmar isso. A ideia é que isso tudo é mais ou menos esperado. O que eu quero dizer com isso? Como as pesquisas demonstram, esses sintomas todos, eles sim se relacionam ao consumo de pornografia, porque a pornografia afeta o seu cérebro, principalmente aquilo que a gente chama do sistema de recompensa do seu cérebro, uma parte aí bem importante do seu cérebro por uma série de coisas, principalmente para você se manter motivado a buscar aquilo que é importante para você. Então, continue aí que você já vai entender bem essa questão. A ideia disso tudo é que a pornografia ela é um super estimulante. É o que eu quero dizer com isso. A pornografia ela produz uma descarga enorme de um neurotransmissor chamado dopamina no seu cérebro, de uma forma tal que não se compara a nenhuma outra atividade natural que você encontre por aí. Então, por exemplo, você tem uma liberação de dopamina quando você consegue alcançar um determinado objetivo na sua vida, né? Você se empenha, você consegue conquistar algo, você está motivado, ou então até mesmo para você tomar um copo de água, você está com sede. Então existe liberação de dopamina no seu cérebro de forma constante para você fazer uma série de atividades. Só que imagine que essas são atividades naturais, que promovem um tipo de recompensa que é natural, né, para o seu cérebro, e a dopamina ela vem como um super estimulante, né? O efeito que ela produz no seu cérebro em termos de descarga de dopamina não se compara a nenhuma outra atividade natural, se compara sim a substâncias altamente estimulantes, né, picos de dopamina de grande intensidade. Essa substância dopamina, esse neurotransmissor, faz com que você se sinta bem. Então a gente é motivado a buscar determinados comportamentos, determinadas situações, e o sistema, o mecanismo que nosso corpo, né, em sua inteligência, adotou para promover isso é que você se sinta bem. Então você está com sede, você toma um copo de água, você se sente bem. Ou então você se sente bem para ir atrás de uma parceira,
ou para buscar melhorar a sua condição de vida, para ter mais conforto, etc. Então, uma busca e uma recompensa. E a pornografia ela vem e sequestra esse funcionamento natural do seu cérebro, desse sistema de recompensa. E quando eu falo sequestra, quer dizer que ele usa um mecanismo que já existe, que deveria ser voltado a outras coisas, e coloca a favor unicamente do consumo de pornografia. E esses picos enormes, essas descargas enormes de dopamina, vão esgotando o seu sistema de recompensa com uma série de consequências. Então a ideia é essa, que esse superestimulante impacta todas essas questões. Então, como eu falei, esses problemas que você pode estar enfrentando, eles são esperados. Não há nada de surpreendente nisso, de misterioso. As pesquisas estão aí para demonstrar, inclusive, as disfunções sexuais, tá bom? Nosso cérebro não foi preparado para isso, tá? Já vou avisando você que não estamos preparados para isso. É um cérebro que evoluiu aí ao longo de milhões de anos para outras coisas e não foi preparado para você ter uma novidade infinita de estímulos, né, sensoriais aí, novidade infinita e outras coisas que promovem aí essa descarga enorme de dopamina. Outra boa notícia que eu quero passar para você. Você não é pervertido, tá? Preguiçoso, fracassado, você também não é um caso perdido. Quando eu falo não é pervertido, por quê? Porque às vezes na escalada de conteúdos você começou a consumir conteúdos mais extremos, vamos falar assim. Acontece muito, a gente vai falar sobre isso também. Então não é um problema do seu caráter, da sua moralidade. Claro, não sei em casos extremos, se a pessoa começou a recorrer a coisas como pedofilia, etc. Sim, recomendo que você busque ajuda. Mas se você tem uma progressão de conteúdos dentro da pornografia, isso te incomoda, você está consumindo conteúdos que você sente que não fazem com que você se sinta bem, que são muito extremos ou agressivos, e às vezes até mesmo conflitam com a sua identidade sexual percebida, isso acontece muito também. Então não significa que você é pervertido, significa que houve um processo de habituação, de tolerância, a gente chama, né, a esses conteúdos, e uma necessidade de buscar coisas mais e mais extremas. Acontece também no consumo de substâncias, tá? Esse mecanismo de tolerância é o mesmo em todos os vícios, todas as compulsões, por isso eu enfatizo que mudam os objetos de vício, mas o mecanismo é sempre o mesmo. Você também não é preguiçoso, nem fracassado, você pode estar se sentindo desmotivado, seu cérebro pode estar totalmente drenado, né, de dopamina, seu sistema de recompensa está sendo sequestrado por esse comportamento de consumo e você não tem energia para mais nada, você não quer buscar mais nada, mas não é um problema seu, é um problema do comportamento, tá? Promoveu alterações aí no seu cérebro e agora o seu cérebro funciona de forma diferente para servir a pornografia, não para servir os seus interesses. A gente vai mudar isso, tá bom? Outra notícia boa, você não está sozinho, tá? Tenha certeza disso, você não está sozinho. Isso é um problema que afeta milhões e milhões de homens hoje no mundo inteiro. É um problema endêmico, tá? Não se fala sobre isso porque é um grande tabu, mas aí as pesquisas mostram que cerca de 30% dos homens hoje com acesso à internet, eles cumprem os requisitos para serem considerados viciados em pornografia. E 1 a cada 3 homens jovens hoje lida com algum tipo de disfunção sexual. Só para você ter uma ideia, aí uns 40 anos atrás, esse era um número de 2 a 3% da população jovem que tinha algum tipo de disfunção sexual. Hoje está falando em cerca de 30%, então um aumento aí de 1000%, mais ou menos. E o que aconteceu nesse período é o avanço da internet de banda larga e os grandes portais de pornografia em streaming e a pornografia no celular, né, presente a qualquer hora. Então isso está aí afetando as pessoas, né, os homens particularmente, de forma absurda. Então você não está sozinho nessa caminhada, pode ter certeza. Bom, outra notícia boa, essas alterações cerebrais e comportamentais, elas podem ser revertidas de forma relativamente rápida. Então, isso é uma coisa chamada neuroplasticidade, da mesma forma como o seu cérebro passou por alterações,
quando você começou a expor a ele esse superestimulante chamado de pornografia, você pode mudar o seu cérebro de novo, abandonando esse consumo e adotando hábitos mais saudáveis. Isso acontece de forma relativamente rápida. A partir de 30 dias sem consumo de pornografia, você já vai começar a ver os primeiros efeitos, aí, boas melhorias. E com cerca de 90 dias, 3 meses sem consumo, você já tem melhorias significativas, tá bom? Na sua função cerebral e nos seus comportamentos também. Então, essa é a boa notícia. Pode mudar e é relativamente rápido. O que a gente vai utilizar para isso? Conhecimento, como o seu cérebro funciona, por que você se vê nessa situação. Só de você entender essas coisas, você já vai respirar mais aliviado, já vai começar a se sentir melhor, vai parar de ficar achando que o problema é você, que isso é um caso perdido, que você tem um problema aí moral, qualquer coisa do tipo. As estratégias certas a gente precisa adotar também nessa caminhada e as ferramentas corretas, tudo isso eu vou fornecer para você de graça nesse curso, aí nessa sequência. Espero que você faça bom uso. Então esse é o propósito desse curso, que você possa recuperar a sua vida sexual, importante, você se sentir bem, se sentir confiante, e sua vida pessoal também. Você possa reprogramar o seu cérebro e reescrever a sua história. Esse é o nosso objetivo aqui e a gente vai alcançar. Resumindo essa aula então hoje, de forma rápida, não tem nada de errado com você, com o seu corpo e nem com o seu membro lá embaixo. O que está errado é aqui em cima, no seu cérebro. Ele sofreu alterações pelo consumo de pornografia e essas alterações podem ser revertidas. Então essas dificuldades são comuns, atingem milhões de homens, não é só você que está passando por isso. Tudo isso pode ser revertido, como eu falei. Qual é o preço? Abandonar a pornografia. Não tem conversa, entendeu? Você pode eventualmente consumir de forma esporádica, uma vez que você tenha se libertado do problema, mas eu não recomendaria, porque o efeito da pornografia sobre o cérebro é tamanho, ainda mais se você já está no processo de condicionamento, de se tornar dependente de alguma forma, viciado em pornografia, eu não recomendaria o uso eventual. Então o preço a se pagar é sim abandonar a pornografia. Mas a recompensa, meu amigo, é muita. A recompensa é demais, tá? Você vai melhorar em várias frentes aí na sua vida, se sentir muito mais motivado, mais confiante, com mais energia, mais disposição, vai dormir melhor, vai ter mais capacidade de atenção, de concentração, vai se libertar das disfunções sexuais, enfim, você só tem a ganhar. Essa aqui é a verdade. Certo? A dica do dia, como eu prometi, como esse módulo 1 ele é um pouco mais teórico, entre aspas, eu vou fornecer sempre uma dica do dia ao final dessas aulas, e a de hoje é que você observe o que está acontecendo com você quando você sente um impulso para consumir pornografia. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o camarada sentiu vontade e já foi consumir, tá? De forma totalmente inconsciente, condicionada, repetitiva. O que eu quero é que você pare por um instante e você observe a si mesmo, quando o impulso vem. Quais são os seus pensamentos nessa hora? O que você está pensando nesse momento? Quais são os sentimentos que você tem nesse momento? As emoções, as sensações corporais? Então, por exemplo, o que está movendo o seu consumo? O negócio que só está consumindo porque tá tesudo? Mas não é, cara, entendeu? Você está consumindo porque você está ansioso, você está depressivo, porque você está frustrado sexualmente, ou porque você está entediado. O tédio é um gatilho gigante para consumo de pornografia. E outro que eu vou citar aqui, falta de propósito. Você não encontrou o seu propósito. O que é importante para você nessa vida? Você precisa de alguma coisa que vá orientar a sua caminhada. É a sua família, você tem filho, você tem um trabalho, você tem uma profissão, você quer crescer na profissão, você quer crescer no esporte, você quer ficar mais musculoso, sei lá, qualquer coisa. Acha alguma coisa para ser o seu propósito, que a falta de propósito é um gatilho para o consumo. Então comece a observar a si mesmo quando o impulso vem. Quando eu falo sobre sensações, como é que tá? Tá sentindo um aperto no peito, uma sensação de uma bola no estômago? Então essas são as sensações subjacentes, as sensações que estão por trás das emoções que impulsionam o consumo. Então você vai começar a olhar para si mesmo. Tá? A gente vai falar muito sobre meditação nesse curso,
que é a ideia de você começar a olhar para si mesmo de uma forma não reativa, sem julgamento, mas você passar a aprender a observar a sua própria mente, o seu corpo, suas sensações, as suas emoções. O que você vai fazer? Pega um diário, começa a anotar. Eu senti que nesse dia o gatilho foi ansiedade, estava muito ansioso, aí senti vontade de consumir. Ou foi frustração, eu estou dias sem conseguir transar e estou com vontade, não sei o quê. Isso faz com que eu me sinta mal e aí eu recorro à pornografia. O que quer que seja, tá? Para cada um é uma coisa. É importante que você anote, você vai fazer um registro aí nesse diário. Pode escrever mais alguma outra observação e tal. Isso é importante também para no futuro, um dia que você tiver muito com vontade de consumir e tal, você pode voltar para uma anotação de um dia que você estava com muita vontade, que você conseguiu superar, você volta, dá uma olhada, como é que você sentiu, ou você vai vendo os padrões que são recorrentes, que se repetem, tá bom? Para isso serve o diário. Então é isso, gente, pela aula de hoje, espero que tenha gostado, a gente vai dando continuidade nesse trabalho. Um abraço e até a próxima.